Israel faz novos ataques durante a noite na faixa de Gaza. Balanço é de mais de 330 mortos. Chefe da diplomacia europeia diz que Rússia não é de confiança. Palavras de Kaja Kallas antes de novo telefonema entre Trump e Putin. Novo primeiro-ministro canadiano Mark Carney desloca-se a Paris e Londres para reforçar o apoio dos aliados europeus. Alegado ato de sabotagem causa o derrame de cerca de 60 toneladas de petróleo num posto de transformação perto de Oslo, na Noruega. Pelo menos 330 pessoas terão morrido e mais de 1000 ficaram feridas depois de Israel ter lançado uma nova série de extensos ataques aéreos em Gaza na madrugada desta terça-feira. Segundo relatos locais que citam o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, entre os mortos encontram-se crianças e mulheres que se encontravam reunidas para quebrar o jejum do Ramadão. Os ataques mortais ocorrem depois das conversações entre Israel e o Hamas para prolongar o frágil cessar-fogo em Gaza não terem resultado num acordo. O gabinete do primeiro-ministro de Israel diz que deu instruções ao exército para atingir o Hamas em toda a faixa de Gaza e atribui os ataques à recusa do Hamas em libertar reféns. O Ministério da Saúde de Gaza advertiu que o número de mortos pode aumentar. O Hamas considera o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu responsável por uma escalada não provocada contra os palestinianos. Israel promete continuar os ataques até que todos os reféns sejam libertados. Em Bruxelas, a resposta do presidente russo à proposta norte-americana para um cessar-fogo de 30 dias é vista com desconfiança. A Ucrânia já deu o sim à trégua, mas Putin tem dúvidas. Diz que é preciso clarificar se o Ocidente vai continuar a fornecer armas e munições a Kiev. And now, of course, the ball is in Russia's court, and what we see right now that Russia doesn't really want peace. And also, what was understanding around the table is that Russia can't really be trusted. So they will, seize this opportunity to present all kinds of demands. And what we already see, they are presenting demands that are their ultimate goals. So let's see how this develops further. O aviso de Kaja Kallas surge após o anúncio de mais um telefonema entre o presidente dos Estados Unidos e o homólogo russo. Os chefes da diplomacia da União Europeia reuniram-se para discutir o apoio à Ucrânia e a Hungria permanece como a voz dissonante. Mi nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét további fegyverszállításokra, ezáltal a háború meghosszabbítására költsék el. Magyarországnak nem érdeke a fegyverszállítások fenntartása és a háború folytatása. Magyarországnak érdeke a béke, és most ehhez a békéhez minden eddiginél közelebb vagyunk, hogyha az elmúlt 3 évet vesszük figyelembe. Bruxelas vai seguir com atenção máxima o novo contacto telefónico entre Trump e Putin. A última vez que os dois falaram foi a 12 de fevereiro. Nessa altura concordaram em iniciar de imediato negociações para acabar com a guerra, o que apanhou de surpresa os aliados ocidentais de Washington. Os Estados Unidos realizaram novos ataques aéreos no Iêmen esta segunda-feira. A ofensiva surge depois de tanto Washington como os Houthis, apoiados pelo Irão, terem prometido uma escalada durante o fim de semana. Segundo o Ministério da Saúde dos Houthis, pelo menos 53 pessoas foram mortas desde que os Estados Unidos começaram a nova onda de ataques contra o grupo rebelde no sábado. Os Houthis retaliaram no domingo com investidas contra o porta-aviões norte-americano e os navios de guerra que o acompanham no Mar Vermelho. O comandante da Guarda Revolucionária do Irão negou que Teherão tenha qualquer papel nas operações dos rebeldes iemenitas. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão pede aos Estados Unidos que suspendam os ataques aéreos. Acrescenta que Washington não pode ditar a política externa iraniana. O novo primeiro-ministro do Canadá chegou a Paris na segunda-feira para se encontrar com o presidente francês Emmanuel Macron com o objetivo de obter apoio europeu, numa altura em que Donald Trump continua a atacar a soberania e a economia canadianas.
Desde a sua entrada em funções, o presidente dos Estados Unidos impôs tarifas sobre o aço e o alumínio canadianos e falou várias vezes sobre a possibilidade de transformar o Canadá no próximo Estado americano. Ações que enfureceram os canadianos e provocaram um apelo ao boicote dos produtos norte-americanos em todo o país. Em Paris, Mark Carney disse esperar trabalhar com França e com o resto da Europa para manter relações positivas com os Estados Unidos. With you, Mr. President, I want to ensure that France and the whole of Europe works enthusiastically with Canada, the most European of non-European countries, determined like you to maintain the most positive possible relations with the United States. It's a powerful message. Canada's new Prime Minister, Mark Carney, chose France as his first foreign trip since taking office last Friday. And just as tensions are at an all-time high between Canada and the US, Carney is signaling that he wants to get closer to his European allies, including French President Emmanuel Macron. Both Macron and Carney said on Monday that it's important to continue to support Ukraine as well as European security at a time when U.S. President Donald Trump is growing closer to Russia's President Vladimir Putin. Carney's itinerary signals that Canada is growing closer to its former colonial powers rather than with its traditional ally and direct neighbor, the United States. Ursula von der Leyen e António Costa enviaram uma carta conjunta a António Guterres, que lidera a reunião informal da ONU sobre Chipre, na Suíça. A União Europeia lança um esforço diplomático para ajudar a superar as divisões no país mediterrâneo. Bruxelas sublinha o empenho nas tentativas de reunificação do território cipriota com base nas resoluções das Nações Unidas. O conflito entre cipriotas de origem grega e turca remonta à década de 60 do século passado. Os acordos que levaram à independência garantiram a participação das duas comunidades nas funções do governo, mas as tensões permanecem. Εκφράζεται επίσης μέσω της επιστολής η ελπίδα και η προσδοκία ότι αυτή η πολυμερής διάσκεψη θα επιφέρει περαιτέρω πρόοδο και θα ανοίξει τον δρόμο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ετοιμότητά της για ακόμα μια φορά να διαδραματίσει τον ρόλο της, να συμβάλλει ενεργά αλλά και να κλιμακώσει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές της για στήριξη της διαδικασίας που ηγείται ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. A enviada da Comissão Europeia está em Genebra, embora não participe na reunião alargada. De qualquer forma, Giulia Bertezzolo teve uma reunião bilateral com a vice-ministra cipriota dos Assuntos Europeus. Vai agora redigir o relatório com o resultado das conversações, documento que será entregue a von der Leyen. It's important to put the Cyprus question within its regional context and the repercussions it has both for the region but also for the European Union and the stakes the European Union has in reunifying its last divided member state. We can expect that the engagement of the European Union as we work together in paving the way for the resumption of negotiations they will step up their engagement and their participation in this UN process. A conferência de 2 dias sobre a questão de Chipre começou com um jantar informal oferecido por António Guterres aos participantes. Κατά τη διάρκεια του άτυπου δείπνου, οι συμμετέχοντες είχαν μια πρώτη ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους, ενώ το λόγο έλαβε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το πρόγραμμα για την Τρίτη περιλαμβάνει τη διευρυμένη συνάντηση, την πρώτη συνάντηση για το Κυπριακό μετά από 4 χρόνια. Από τη Γενέβη για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. O antigo presidente da Geórgia, Mikhail Saakashvili, foi condenado a mais 4 anos e meio de prisão, elevando a pena total que se encontra a cumprir para 12 anos e 6 meses. Esta segunda-feira acabaria por ser considerado culpado de ter atravessado ilegalmente a fronteira do país quando regressava do exílio na Ucrânia em 2021, momento em que foi imediatamente detido. Em videoconferência transmitida no tribunal, afirmou estar a ser julgado por ter ousado e conseguido transformar a Geórgia num Estado bem-sucedido e por ter derrotado a corrupção.
Saakashvili, que foi presidente da Geórgia entre 2004 e 2013, já tinha sido condenado anteriormente por abuso de poder e desvio de fundos, acusação que os partidos da oposição classificaram como tendo motivações políticas. Em 2003, Saakashvili liderou os protestos da chamada Revolução das Rosas e, já no poder, aproximou a Geórgia do Ocidente e iniciou uma ambiciosa reforma do setor público. Mas em 2012 o seu partido perdeu as eleições para o sonho georgiano, movimento pró-russo atualmente no poder, que tem sido acusado de ameaçar as liberdades democráticas e de comprometer a adesão do país à União Europeia. Cerca de 60 toneladas de petróleo foram derramadas de uma estação transformadora perto de Oslo no domingo, depois de alegadamente ter sido feito um buraco numa vedação que rodeava as instalações. A tampa na parte inferior do transformador terá sido desaparafusada e deixada aberta. Det ser ut til at noen har brutt seg inn og skrudd av et deksel nede på transformatoren, og så latt det stå åpent, sånn at det har rent ut masse olje. A operadora da rede elétrica nacional Statnet acredita que o incidente foi um ato de sabotagem deliberada. No entanto, as autoridades policiais afirmam num comunicado que não têm atualmente provas concretas que o confirmem. Embora o petróleo não seja nocivo para os seres humanos, pode ter um impacto negativo no ambiente. Foram colocadas barreiras absorventes de petróleo para conter e limpar o derrame.